Hoje eu vou tratar esse tema, que é o tema livre-arbítrio, certo? Eu até zoei lá hoje, né? Que eu postei lá que hoje, só por hoje, eu sou arminiano. Então, assim, e realmente hoje eu quero tratar sobre esse assunto, que é a questão do livre-arbítrio, né, que está sempre automaticamente ligada ao arminianismo, porém, né, conforme a gente vai tratar hoje aqui, não necessariamente, tá certo? Não necessariamente. Então, vocês vão ver algumas coisas assim que se falam por aí, ligam isso a Armínio e que não tem nada a ver com o pensamento de Armínio com relação àquilo que ele ensinava, né? Tanto nos seus livros e tudo o mais, certo? Então, assim, eu vou falar um pouco, né, sobre algumas visões, sobre algumas coisas que se falam por aí em relação ao livre-arbítrio, né, algumas correntes teológicas, né, o que eles falam sobre a questão do livre-arbítrio, certo? Então, assim, é bem importante, é bem interessante você escutar isso daqui que está sendo falado, até mesmo para você ter consciência, né, do que realmente a teologia fala, né? O que a teologia realmente ensina em relação a essa questão do livre-arbítrio, tá certo? Porque muita gente por aí, né, muitos pastores, muitos teólogos falando essa questão do livre-arbítrio, né, e muitas vezes, como eu falei, ligando isso, né, à questão arminiana, né, à questão de Armínio, e vocês vão ver que não é nada disso o que Armínio ensinava, né? Ok? Então, assim, a primeira coisa, assim, quando você vai aí, inclusive você pode ir no YouTube ali e colocar o assunto lá, livre-arbítrio, né? Você vai ver, assim, um grande número de calvinistas falando sobre o arminianismo, sobre o livre-arbítrio, muito calvinista falando sobre o livre-arbítrio, alguns arminianos também falando sobre o livre-arbítrio, e nenhum deles fala qualquer coisa ligada a essa concepção popular que se tem por aí, inclusive que falam que foi Armínio que defendeu, né? Então isso é muito legal, porque os arminianos que defendem lá a questão, quando vamos tratar a questão do assunto livre-arbítrio, eles mesmos, né, vão lá e corrigem esse pensamento popular que geralmente se liga à questão de Armínio, né, e que não tem nada a ver com o que ele realmente ensinou, tá certo? Agora, tem umas coisas interessantes também, então, antes da gente tratar a questão teológica, vocês vão também encontrar ali no YouTube, e que foi muito interessante também estudar isso e assistir, né, ver nesse aspecto também, a questão do que a neurociência fala em relação ao livre-arbítrio, né? Então, assim, a neurociência, ela nega o livre-arbítrio, né? Porque parece assim que quando você toma uma decisão, antes de você tomar essa decisão, o teu cérebro, ele acionou algo antes, né? Então, há algo que acontece que precede a tua decisão. Algo muito louco isso, né? Algo realmente assim que até desafia, né, a nossa compreensão, né? Parece que há algo, segundo a neurociência, deixando bem claro, né? Segundo a neurociência, então foi feito estudos, né? Estudos no sentido realmente, né, prático ali, na praxis disso mesmo, né? Foi feito estudos com várias pessoas e vieram desses estudos, né? Que existe algo que acontece na vida de todo ser humano que precede as suas escolhas, né? Então, as suas escolhas, as suas supostas escolhas, elas vêm em procedência a isso que acontece antes. Então, alguma coisa no teu cérebro aciona para depois, então, você tomar uma decisão, mas que já havia no seu cérebro antes, entende? Então, algo que precede a sua escolha. Entendeu? Isso é um mistério, ok? Então, somente explicando então que essa questão que, primeiramente, a neurociência nega o livre-arbítrio, ok? Então, ela mesma ali por meio dos seus estudos, né, ela também nega essa questão do livre-arbítrio, certo? A outra questão também é que o naturalismo
aquele que acredita, né, que nós somos apenas assim, né, nada mais do que, né, o instinto, né, o instinto de sobrevivência, tal, né, tudo o que acontece na nossa vida vem de uma questão de sobrevivência, então, né, a lei do mais forte, então os seus, né, o seu corpo, a sua existência toda, ela parte desse princípio, dessas normas, essas regras, né, desses impulsos não racionais que acontecem em você. Então também o naturalismo, ele também nega a questão do livre-arbítrio, né? Tudo é fruto desses impulsos. Então não são escolhas tuas, né? Há algo que vem, que antecede as suas escolhas, que são esses impulsos que também te conduzem na direção para essas escolhas, segundo os desejos desses impulsos. Então as tuas vontades, as tuas escolhas, na verdade, nada mais são do que o resultado desses impulsos que estão te impulsionando na direção daquilo que eles têm por interesse. Então, é uma racionalidade cega, né, que está por trás do naturalismo, entendeu? Que, de certa forma, também nega o livre-arbítrio, ok? E aí, então, chega finalmente na questão teológica, né? Então, as duas grandes correntes teológicas que nós temos, que é a questão do arminianismo e o calvinismo, ambos, queridos, ambos, as duas escolas, tanto o arminianismo quanto o calvinismo, as duas, eu vou falar isso sem pestanejar, sem nenhuma dúvida, você pode pesquisar, você pode ler o quanto você quiser, vai lá nas obras de Armínio, lá, né, procura lá sobre arminianismo clássico, especialmente, né, cuidado com aquilo que você vai ler sobre arminianismo, que supostamente está dizendo sobre arminianismo, não tem nada a ver com arminianismo. Então, tanto as correntes arminianas, né, tanto Armínio, quanto Calvino, os calvinistas e os arminianos, negam também a possibilidade de livre-arbítrio, ok? Então não existe livre-arbítrio no arminianismo, assim como não existe livre-arbítrio também no calvinismo. Calma, tá certo? Calma. Em relação ao arminianismo, eu vou explicar quando um arminiano fala sobre livre-arbítrio, o que ele está falando. Sobre quais condições ele está falando de livre-arbítrio. Então você vê, por exemplo, alguns teólogos falando uma questão sobre livre-arbítrio, né, de uma maneira assim, sabe, uma coisa assim, uma possibilidade, né, como se fosse bíblica, assim, né, uma coisa bíblica, assim, revelada na Bíblia, tal. Porém, dentro das duas maiores correntes teológicas, né, da história, que é o arminianismo e o calvinismo, né? Também se você for estudar o luteranismo também, né? Aquilo que Lutero defendia também, então a possibilidade do livre-arbítrio é negada por essas três correntes teológicas, ok? Então, voltando, a neurociência, ou seja, a ciência, nega o livre-arbítrio, ok? Os estudos científicos negam a questão do livre-arbítrio, algo que antecede as suas escolhas. Okay? O naturalismo nega também o livre-arbítrio. Tudo é fruto de impulsos naturais, né, cegos, que você somente obedece eles. Supostamente você está tomando escolhas, quando na verdade você não está tomando as escolhas. Okay? Você pensa que está tomando escolhas, mas até aquilo que você pensa estar escolhendo, na verdade é um impulso que te faz pensar que você está escolhendo. Okay? E teologicamente falando, também as correntes teológicas maiores que tem, aceitas, né, pela questão reformada, pelos protestantes, que é a questão do arminianismo e o calvinismo, ambas também negam a questão do livre-arbítrio. Então, assim, o que difere, na verdade, em relação à questão do arminianismo e do calvinismo, né, e talvez também do luteranismo, é a questão sinergista, ou sinergismo, e o monergismo. Então, por exemplo, se você crê que a salvação se dá por livre-arbítrio, pelo ser humano unicamente, você nem se encaixa no aspecto sinergista e monergista. Você é uma outra coisa, ok? Você não é nem arminiano e nem calvinista, você é outra coisa, você é pelagiano. Né? Então a gente vai falar também sobre o pelagianismo. Então é uma outra coisa, que não tem nada a ver com o arminianismo, não tem nada a ver com o calvinismo. Tá certo? Então, assim, o sinergista, que não é o pelagiano, que o pelagiano é uma outra coisa,
O sinergista, ele acredita que a salvação é, então, como a palavra sinergismo já propõe, né? O que é o sinergismo? É algo que acontece dentro de uma comunidade de escolhas, né? Duas partes se unem para tomar uma escolha, ok? Duas partes fazem parte de um processo. Então, os dois têm uma escolha e esses dois agentes, então, exercem aquilo que a gente chama de salvação. Então, tomam a escolha da salvação. Então, sinergismo significa isso. Homem e Deus, ambos optam, então, no quesito a salvação. Então, Deus propõe a salvação, o homem escolhe a salvação. Então, existe um processo mútuo no que diz respeito à salvação. Há dois agentes, então, lidando com essa questão da salvação. Isso é sinergismo. Então, se você crê nisso, você é um sinergista. Porém, se você crê que Deus, unicamente Deus, é o agente da salvação, aquele que te salva, aquele que propõe a salvação, aquele que te convence, aquele que age soberanamente sobre a tua vida, então você é um monergista, ok? Mono, certo? Mono, de monergismo, então, propõe isso. Você crê que Deus é o agente único sobre a tua vida, agindo na sua vida e exercendo na tua vida, então, fazendo na sua vida o processo todo da salvação. Isso é monergismo. Se você crê que existe ação humana e ação de Deus, você então é um sinergista. Ok? Entenderam bem isso? Então, quando fala assim, aquele cara é monergista, né? Ou ele crê no monergismo, ele está falando isso, né? Que aquele cara crê que Deus é o único agente na salvação, aquele que age, que propõe e que faz toda a questão da salvação na vida daquele indivíduo, né? Agora, se você fala, aquele cara é um sinergista, então ele crê, aquele que está dizendo que aquele cara crê que tanto o homem quanto Deus são agentes nessa questão da salvação, tá certo? Beleza? Então, assim, eu queria ler alguns textos bíblicos para vocês entenderem por que, teologicamente falando, a Bíblia nega essa questão do livre-arbítrio, né? Conforme muita gente por aí fala em relação ao livre-arbítrio, né? Tem lá Romanos 1, 18 a 32, eu não vou ler porque é bastante texto, né? Eu vou só resumir ele. Paulo, em Romanos 1, no capítulo 1, do verso 18 a 32, ele está tratando então essa questão que o homem, ao olhar para a natureza, né, ao olhar para a natureza, ele pode perceber Deus, porque tudo que ele tem para conhecer a respeito de Deus está revelado na natureza. Então, ele é indesculpável, né, diante disso. Porém, Paulo fala que o homem olhou para isso, o homem ignorou isso, o homem ignorou os preceitos de Deus, a revelação de Deus natural, né, que no caso revelado na natureza, na criação, e o homem optou pelo mal. Daí vai falar lá toda a questão, né, que eles são presunçosos, eles são pecadores de modo geral. E isso lá no capítulo 1, Paulo falando. Então, que o homem tem o conhecimento de Deus na natureza, ele é indesculpável, então ele não pode dizer que Deus não existe, porque a natureza revela, né, Deus e os seus preceitos, porém o homem rejeitou a tudo isso, o homem deu as costas a tudo isso e optou então pelo pecado, o homem seguiu a corrente do pecado, ok? E isso é o que Paulo está falando no capítulo 1. Já no capítulo 3, nos versos 10 a 18, diz assim, como está escrito, daí Paulo, em detrimento a tudo isso que está acontecendo, Paulo está falando o seguinte, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ou seja, não consegue compreender, Paulo está falando. Não tem nenhum justo, não existe ninguém que é justo, logo todos são pecadores, e não há ninguém que entenda, não consegue compreender, não consegue entender, Paulo está falando. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém busca a Deus, é o que Paulo está falando. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides
está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha o que Paulo está falando. Então Paulo está colocando o quê? Todos se desviaram, todos estão desviados, né? Estão separados da glória de Deus, todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, Paulo está falando. Então, como que alguém vai então acreditar num livre-arbítrio diante disso que Paulo está falando? Mas vamos avançar e que a gente vai ver algumas pessoas acreditam nesse tipo de coisa, né? E como elas são classificadas então por causa disso, certo? No capítulo 5, nos versos 12 a 14, olha o que Paulo fala. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok? Então, todos pecaram, Paulo está falando. Não há nenhum justo sequer, está todo mundo pecador. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Paulo está falando que todos pecaram, certo? E o pecado, a morte é o salário desse pecado, logo todos morreram, independente de ter a lei ou não, todos pecaram. Todos estão debaixo da morte, todos morrem por causa do pecado. Havendo lei ou não, todos vão morrer por causa do pecado. Logo, todos são pecadores, certo? No capítulo 7, dos versos 18 a 21, diz assim: porque eu sei, aí o apóstolo Paulo falando, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O que Paulo está falando? Que ele tem consciência do bem, ele sabe sobre o bem, ele sabe que tem que fazer o bem, ele tem consciência de tudo isso, do que ele tem que fazer, do bem que ele tem que fazer, mas ele está falando o seguinte, ele não consegue fazer o bem. Ele não consegue fazer o bem. Certo? Então você vê muito teólogo por aí apresentando isso. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Ué, segundo Paulo aqui, não. Segundo Paulo, o bem que você quer fazer, você não faz. Ok? Daí ele continua. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, ou seja, se eu faço aquilo que eu não quero fazer aquilo, mas quando eu vejo, eu estou fazendo aquilo que eu não quero fazer, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, o que Paulo está falando? Que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem. E o mal que ele não quer fazer, ele faz. Então veja só, o livre-arbítrio propõe o seguinte, você é livre. Tá? Eu não estou falando de arminianismo aqui, de calvinismo, nada disso. Tá? Estou só falando da questão da proposta popular sobre questão de livre-arbítrio. Você tem escolha, você é livre para escolher. Mas se você é livre para escolher, se acessa a ideia teológica, popular, que muitos crentes ensinam por aí, que você é livre para escolher, então isso que Paulo está falando aqui está completamente errado. Paulo pisou na bola e o que Paulo falou aqui está completamente errado, porque o que Paulo está falando aqui entra em desacordo total com isso que esses crentes ficam falando por aí, certo? Porque Paulo está falando o seguinte, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Entendeu? Esse é o suposto livre-arbítrio do homem. Ou seja, o homem não tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Do contrário, ele quer fazer o bem, mas não consegue. E o mal que ele não quer fazer, ele faz, segundo o que Paulo está falando. Então, recapitulando até aqui, o que nós temos? Primeiro, a neurociência nega o livre-arbítrio. Segundo, o naturalismo nega o livre-arbítrio. Terceiro, a teologia, tanto arminiana quanto calvinista, negam o livre-arbítrio. Ok? Mas Pipe, o arminianismo, calma que eu vou chegar lá.
tá? Eu vou falar o que o arminianismo fala sobre livre-arbítrio quando ele fala de livre-arbítrio, certo? Mas que não tem nada a ver com essa ideia popular que as pessoas dão ao arminianismo. Então, assim, a gente tem algumas correntes teológicas que podem se encaixar perfeitamente nessa visão popular que algumas pessoas tratam de livre-arbítrio e que são crentes, são cristãos que estão por aí falando esse tipo de coisa e falam como arminianismo, certo? Então, olha só o que, por exemplo, o pelagianismo, que vem de Pelágio, né, falava a respeito dessa questão de livre-arbítrio. Então, o Pelágio foi um cara que, inclusive, ele teve um debate, né, lá no século V, ele teve um debate com Santo Agostinho a respeito dessa questão do livre-arbítrio. Então, o pelagianismo foi um conceito teológico que negava, volto a falar, negava o pecado original, a corrupção da natureza humana, arbítrio escravizado e a necessidade da graça divina para a salvação. O termo é derivado do nome de Pelágio de Bretanha, certo? Então, olha só, o que isso aqui está querendo dizer? Que aquilo que Paulo está dizendo aqui não é verdadeiro. Porque o que ele está falando? Ele negava, por exemplo, o pecado original, que é aquilo que a gente acabou de ler aqui que Paulo disse, né? Porque um pecou, todos pecaram. E o pecado, a morte, ela reina sobre nós desde Adão, independente da lei, independente da consciência do pecado, todos nós morremos, todos nós pecamos, todos nós estamos separados da glória de Deus, certo? Sem Cristo, todos nós estamos separados. Então, o pelagianismo, ele propunha isso, que ele não acreditava nesse pecado original, logo o homem tinha condições, então todos nós nascemos nessa condição livre de escolha, porque estamos livres para escolher, segundo Pelágio dizia. Então, a questão então, da corrupção da natureza humana, ele negava o arbítrio escravizado, né? Então, você é livre, você não é escravo do pecado, você é livre. Então, aquilo que Paulo fala, por exemplo, aqui, o bem que eu quero fazer, você é livre para fazer, segundo a ideia de Pelágio, não segundo a ideia de Paulo, obviamente, certo? E então, outra coisa que ele negava também, a necessidade da graça divina para a salvação, tá certo? Não precisava da graça. O homem podia, por si mesmo, escolher Deus, ele não precisava da graça. Então, todo homem é totalmente responsável, olha o que ele falava, todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. Segundo os pelagianos, todo homem nasce moralmente neutro, sendo capaz por si mesmo, sem qualquer influência divina, de salvar-se quando assim o desejar. Olha só que coisa absurda isso que a gente leu agora. Tá certo? E tem muita gente que vive isso daqui, prega isso daqui. Olha, eu já vi quanto pastor aí, esses pastores famosos aí falando isso daqui, ó, dizendo isso daqui. Você tem o livre-arbítrio. Para tudo, você tem o livre-arbítrio. Para isso ali, você tem o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse, meu querido? Se o bem que você quer fazer, você não faz, e o mal que você não quer fazer, você faz. Que livre-arbítrio é esse? Então é isso mesmo, Ariel. Muita gente fala coisas do pelagianismo como se fosse arminianismo, ok? Então, assim, Santo Agostinho mantinha, né, que o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade e que mesmo que o homem caído retenha a habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Ok? Isso era a visão de Santo Agostinho, é a visão que nós herdamos, né? Tanto arminianos quanto calvinistas herdaram isso. Arminianos herdaram essa mesma visão de Santo Agostinho. Ok? Então, para diferenciar bem, pelagianismo de arminianismo. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais o que falar aqui. Por outro lado, Pelágio, ainda falando sobre pelagianismo, Pelágio insistia que a queda de Adão afetara apenas a Adão e que se Deus exige das pessoas que vivam vidas perfeitas, ele também dá a habilidade moral para que elas possam fazê-lo. Ok? Então, assim, ele negava a questão do pecado original e acreditava que todo mundo tinha condições de fazer escolhas, né?
Então, assim, dá uma vontade de citar alguns nomes aí, de alguns pastores aí, sabe? Que eu já vi falando, que enche a boca para falar de livre-arbítrio, sabe? Fala de livre-arbítrio. Ah, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Aonde que Deus nos deu livre-arbítrio? Quem disse que a humanidade tem livre-arbítrio? Quem que disse isso? Não foi o arminianismo e não foi o calvinismo que disseram isso. Se alguém disse isso, foi Pelágio, ok? Pelágio quem disse que o homem tem livre-arbítrio independente da graça. A Agnes me tentando aí. Não vou citar não, querido. Isso aí depois pode dar problema aí, né? Aí depois vem o tal do semi-pelagianismo, né? Que é uma coisa que vem depois. Por quê? Porque o pelagianismo foi considerado uma heresia, né? Então foi rechaçado e excluído essa visão de dentro da igreja, né? Da igreja cristã, certo? Mas daí vem o semi-pelagianismo, que ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus, mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade no coração do homem para com Deus. Isto é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus, então Deus irá completar o processo da salvação do homem. Ok? Então, na verdade, assim, já faz uma espécie de sinergismo entre aspas, né? Não é um sinergismo como o arminianismo, mas é um tipo de sinergismo, né? Para quem está entrando agora que não sabe o que é sinergismo, sinergismo é quando você crê que Deus e o homem em compatibilidade, né? Os dois em concordância, fazem parte desse processo chamado salvação, né, enquanto que o monergismo, né, mono, único, crê que somente Deus é o agente, né, de toda a salvação, ok? Então, aí vamos entrar então verdadeiramente naquilo que o arminianismo clássico defendia. Existe também o arminianismo wesleyano, né? Mas eu não vou tratar sobre o arminianismo wesleyano, porque é basicamente, né, a mesma coisa, mas eu vou tratar a questão do arminianismo clássico, tá bom? Então, para vocês saberem realmente aquilo que Armínio falava quando se falava de livre-arbítrio, ok? Então, amém? Todo mundo entendeu aí? Neurociência, nega o livre-arbítrio. Naturalismo, nega o livre-arbítrio. Teologia reformada, arminianismo e calvinismo, negam o livre-arbítrio, certo? Agora vamos falar aquilo que Armínio falava quando falava-se de livre-arbítrio, ok? E que não tem nada a ver com essa ideia popular e não tem nada a ver com pelagianismo e semi-pelagianismo, ok? Então, olha só o que Armínio falava. Primeira coisa, a depravação é total, ok? E isso é uma ideia também calvinista, certo? A depravação é total. Armínio não ensinava que havia no homem essa possibilidade natural de crer ou deixar de crer, de buscar ou não buscar a Deus, que o homem era caído, mas não tão caído assim. Do contrário, Armínio ensinava que a depravação é total. O homem é 100% caído, certo? Uma coisa que ele declarou, olha só, nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não está apenas ferido, enfermo, inclinado, enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, exceto quando é animado pela graça divina. Olha só que diferença entre aquilo que Armínio realmente falava e daquilo que popularmente se liga à pessoa de Armínio. Então, no pensamento de Armínio, somente pela graça é possível o homem ter condições de então optar e escolher por Deus, ok? Deus precisa dar a ele as
condições por meio da sua graça. Não é algo que parte do homem, não é algo que está naturalmente no homem, do contrário, ele fala que essa livre, suposta escolha está destruída, está fora de cogitação. O homem naturalmente está totalmente depravado, totalmente caído, totalmente separado de Deus. Não tem como o homem por si mesmo naturalmente buscar a Deus. Ele está morto nos seus pecados, nos seus delitos, ele está separado da glória, totalmente separado da glória de Deus. O que acontece? Deus precisa dar a ele as condições, a sua graça ser derramada sobre ele, para que então, uma vez que ele encontrou a graça na vida dele, ele pode então resistir ou não à graça de Deus. Mas sem essa graça, chamada de graça preveniente, essa graça que dá a ele essas condições, então ele não pode escolher entre aceitar a salvação ou rejeitar a salvação, ok? Somente nessa condição, quando Deus dá a ele essa condição, livre, Deus provê a ele graça suficiente para então, no seu entendimento, ele optar ali. Eu quero ou não quero a salvação, ok? Então, é diferente quando você trata isso do ponto de vista, então, teológico. Teologicamente falando, então, o arminianismo não crê num livre-arbítrio natural do homem natural, ok? Do contrário, ele acredita que o homem perdeu a sua liberdade por causa da queda. Então, o homem não é livre para escolher, falando de Deus, né? Não é livre para escolher Deus, não é livre para escolher o bem e o mal, o homem é pecador, o homem não tem liberdade para deixar de pecar por si mesmo. Então, Deus provê graça para ele, graça suficiente para que então, a partir de então, ele então possa optar por salvar, por ser salvo em Cristo Jesus, né? Por aceitar Jesus, por ser salvo ou não ser salvo, ok? E aí faz todo sentido a questão lá de aceitar Jesus, né? Você só aceita Jesus no arminianismo, você só pode aceitar Jesus depois desse estado, em que Deus te coloca num estado, então, em que você realmente está livre para escolher, então, ser ou não ser salvo, ok? Amém, Ariel? Então, a outra coisa, então, a depravação é total, está totalmente em concordância com aquilo que também, né, o calvinismo também defende e ensina. Então, os dois nesse ponto estão em concordância, ok? Segundo ponto, a expiação destina-se a todos, né? Então, Jesus morreu para todas as pessoas, ou por todas as pessoas. Jesus atrai todos a si mesmo, e todas as pessoas têm a oportunidade de se salvarem pela fé. Então essa talvez aqui começa a diferenciar então o calvinismo do arminianismo, né? Que o calvinismo ia falar. Calvinismo é feio. O calvinismo defende então que a questão da expiação ela é limitada, né? Ou seja, Jesus morreu somente pelos eleitos, né? Enquanto que o arminianismo nesse caso vai diferenciar. Ok? Que Jesus morreu por toda a humanidade, certo? Jesus morreu por todos, né? O calvinismo defende que Jesus morreu somente pelos eleitos e o arminianismo vai defender, então, que Jesus morreu por todos, ok? Outra coisa, a morte de Jesus satisfaz a justiça de Deus, né? Então, a penalidade pelos pecados dos eleitos é paga integralmente através da obra de Jesus na cruz. Assim, a expiação de Cristo é destinada a todos, mas requer a fé para ser efetuada. Aí, né, tratando essa questão da expiação ilimitada, enquanto que os calvinistas defendem a expiação limitada. Ou agora que vocês estão rindo aí. A graça é irresistível. Então, mais um ponto aqui, né? Então, por isso que muitas vezes é ligado, né, a questão do livre-arbítrio ao arminianismo, porque parte dessa questão, né, que o homem pode resistir à graça de Deus. Mas quando que ele pode resistir? Somente quando ele recebe graça para resistir à graça. É interessante isso. O arminianismo prega isso, então, que o homem precisa receber graça para até mesmo resistir à graça, né? Então ele precisa de graça para resistir à graça,
ou para aceitar essa graça da salvação, certo? Por isso, graça preveniente, né? É uma graça que te ajuda a ter essas condições, então, de optar por crer em Cristo ou para rejeitar a Cristo para sempre, certo? Então, isso é a graça resistível. Já o calvinismo, obviamente, né, defende o contrário disso, defende a graça irresistível, ou seja, os eleitos não têm como resistir à graça, todos eles crerão por meio dessa graça irresistível, né? Tem aquela noção de sedução, né? Nós somos seduzidos pela graça de Deus e nós nos entregamos a ela, né? Então, claro que, de certa forma, né, eu tenho que tomar cuidado quando vou falar isso, porque pode parecer que eu sou um sinergista, né? Mas existe, de certa forma, assim vou colocar isso entre aspas, uma parcela de um certo tipo de sinergismo monergista, né? Ou seja, Deus seduz o homem ao ponto do homem se entregar a ele, né? Mas na visão monergista é Deus que dá a ele, então, toda a condição, né? Deus envolve ele com a sua graça ao ponto de ele se entregar, né? E não consegue resistir a essa graça, enquanto que o arminianismo, na verdade, crê que o homem, mesmo diante da graça, ele pode, então, nessas condições, depois que a graça preveniente o coloca nessa condição, ele, então, rejeita a salvação que é lhe proposta em Cristo Jesus. Amém? Tá todo mundo entendendo aí o que eu estou falando? Tá tudo clarinho aí? Estão entendendo bem aí? Amém? O Ariel está falando de energismo. Eu não conhecia esse termo aí, mas depois você explica para nós aí, Ariel. Mas aí não se torna um humanismo? Não sei, como é que fala? Descreve melhor isso daí, Moisés, para depois o pessoal tá mandando para mim aqui, tá? Qualquer pergunta que vocês mandarem aí, pessoal, o pessoal aí da Gólgota aí tá anotando as perguntas e está me mandando aqui para a gente tratar depois, tá? A outra coisa que também Armínio falava é que o homem tem livre-arbítrio para responder ou resistir, né? Então, o livre-arbítrio é limitado pela soberania de Deus, mas a soberania de Deus permite que todos os homens tenham a opção de aceitar o evangelho de Jesus através da fé. Simultaneamente, permite que todos os homens resistam, ok? A outra coisa, então, vai falar sobre a eleição condicional, né? Enquanto que o calvinismo fala da eleição incondicional, ou seja, não depende do homem, depende unicamente de Deus, por isso o monergismo, né? É Deus quem escolhe, não tem nada a ver com o homem, tá certo? Então, já para Armínio, não, a eleição é condicional. É condicional por quê? Porque depende do crer do homem, né? É um fator que depende do homem. O homem vai fazer a sua escolha naquele momento ali, quando estiver diante de Deus. Diante de Deus por causa da graça preveniente, né? A outra coisa, então, deixa eu ver aqui que ele falava. Arminius define a eleição como o decreto de Deus pelo qual, de si mesmo, desde a eternidade, decretou justificar em Cristo os crentes e aceitá-los para a vida eterna. Só Deus determina quem será salvo e a sua determinação é que todos os que creem em Jesus através da fé sejam justificados. Então, segundo Arminius, Deus a ninguém preza em Cristo, a menos que sejam enxertados nele pela fé. Ou seja, na visão de Armínio, eu já vi muita gente falando isso, né, em relação à questão da eleição, é que Deus elegeu a todos em Cristo, né? Então a eleição ela tem mais a ver com a questão da fé, né? Não é Deus que escolhe o ser humano, assim, né? Conforme o calvinismo fala, né? Do contrário, Deus escolheu, a predestinação de Deus é que todos serão salvos mediante a fé. É isso daí. Então é para todos. Então a eleição é assim. Se você crer, você é eleito. A eleição de Deus diz respeito a isso. Você creu, então, portanto, você agora é um eleito e você é salvo por meio disso. Então, certo? No calvinismo não é assim, obviamente, né? A eleição ela é incondicional porque ela parte de Deus, então é Deus, né, quem escolhe o ser humano, né? É ele quem é o agente. Monergismo, lembre-se, monergismo, né? É somente ele que provê tudo isso.
as razões pela qual ele escolhe, há um ato soberano da parte dele. Deus predestina os eleitos a um futuro glorioso. Então a predestinação não é a predeterminação de quem irá crer, né, conforme o calvinismo, mas sim a predeterminação da herança futura do crente. Os eleitos são, portanto, predestinados à filiação pela adoção, glorificação e vida eterna. Então isso tem a ver mais com a questão da escolha do cara depois que ele recebe a graça preveniente, né? Então isso é a predestinação em relação ao futuro que Deus escolheu para o ser humano. Enquanto que no calvinismo não, né? Isso diz respeito somente aos eleitos realmente predestinados por Deus, ok? Amém, Karine? Obrigado, querida. A justiça de Cristo é imputada ao crente. Então, a justificação é sola fide, né? Ou seja, somente pela fé. Quando os indivíduos se arrependem e creem em Cristo, que é a fé salvífica, eles são regenerados e trazidos à união com Cristo, pela qual a morte e a justiça de Cristo são imputadas a ele para a sua justificação diante de Deus, né? Então é por meio da fé, tal, é todo o processo que vem com uma questão conseguinte, né? A segurança eterna é também condicional. Então, isso também vai divergir bastante em relação ao calvinismo, né? Que o calvinismo ele crê que a salvação não se perde, não tem como, né? Não é possível um eleito se perder, né? Porque também crê na perseverança dos santos, né? Então todo eleito vai perseverar e sem conversa, né? Sem negociação, isso, e ponto final, ok? Todos os crentes têm plena certeza da salvação com a condição de que eles permaneçam em Cristo, né? Então essas são as condições em que Armínio colocava, né? Armínio ele tinha dúvidas em relação a essa questão de se é possível realmente perder a salvação, né? Alguns textos ele fala isso, né? Que há textos que parecem sugerir essa possibilidade da perda da salvação, né? Ou seja, da apostasia, né? Há textos que pareciam possibilitar, e as respostas que ele haviam recebido em relação a esses textos não haviam sido convincentes o suficiente para ele ter uma postura assim fixa em relação a não acreditar nessa possibilidade, ok? Mas ele não assina embaixo, né? Então, nesse caso, Armínio não tinha uma posição assim clara, como por exemplo Calvino, né? E o calvinismo tem, né? O calvinismo é claro, não tem como, né? É impossível, ponto, né? No arminianismo clássico também não tinha uma posição clara em relação a isso, certo? Não tem nada no arminianismo clássico que fala assim, não, a salvação pode se perder, ok? Havia essa possibilidade, né? Então fica assim meio que, certo? Não se sabe ao certo, ok? Mas, voltando aqui então. Então todos os crentes têm plena certeza da salvação com a condição de que eles permaneçam em Cristo. Então parece sugerir, então, que a salvação podia se perder, né? Para você ser salvo verdadeiramente, você tinha que perseverar. Ainda que também, claro, que o calvinismo também ensina isso, né? Ou seja, só persevera quem é eleito, né? Dentro do arminianismo, se o cara não persevera, também, né? A eleição para ele não tem nenhum tipo de efeito, ok? Então a salvação é condicional à fé, portanto a perseverança também é condicional. A apostasia só é cometida por uma deliberada e proposital rejeição de Jesus e renúncia da fé. Ok? Resumindo, agora, vamos falar de uma maneira mais básica, então, né? As crenças básicas de Jacó Armínio estão resumidas dessa forma. Vamos lá. Já são 8h16, vamos lá. Antes de ser chamado e capacitado, alguém é incapaz de crer, somente capaz de resistir. Então o que ele está falando? Destruindo essa ideia de livre-arbítrio, certo? Esse negócio de livre-arbítrio aí, que a gente, né, já falou desde o começo lá, não tem essa. A única coisa que o homem, sem a graça preveniente, é capaz é de resistir, negar, não quer saber de Deus, né? Como Paulo falou, não há quem entenda, não há quem busque, ninguém está interessado, do contrário, a única coisa que o homem quer é fazer o mal, ok? Aquilo que Paulo falou, olha, ele até quer fazer o bem, mas ele não consegue, entendeu? Ele pode até querer fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem,
certo? Deixa eu só mutar aqui o meu computador aqui, que começa o WhatsApp. Então, é isso que ele está falando, certo? Depois de ter sido chamado, ou seja, receber a graça preveniente e capacitado, né, para crer, mas antes da regeneração, alguém é capaz de crer, também capaz de resistir. Então, o que ele está falando aqui? Antes da graça preveniente, ninguém quer saber de Deus. Com a graça preveniente, antes dele ser regenerado, antes dele ser absolutamente salvo, né, receber a salvação em Cristo Jesus, então, entre a graça preveniente e a regeneração, que é o nascer de novo, então ele tem essa oportunidade, aí ele recebe então o suposto livre-arbítrio, né, o suposta liberdade então, para aceitar ou rejeitar Jesus ou a salvação na sua vida, ok? Mas também é capaz, então, de resistir. Antes, então, ele só podia resistir. Agora, então, ele tem a capacidade de aceitar ou resistir. Então, ele tem, aí, finalmente, então, ele tem escolhas, ok? Antes ele não tem escolha. Agora, sim, ele tem uma escolha diante disso. Após Deus o regenera, alguém é capaz de continuar crendo, também capaz de resistir. Então ele está falando assim, que ainda que se você está salvo, você está regenerado, você está em Cristo, ainda há possibilidade então de você resistir e caminhar para aquilo que a gente chama de apostasia. Porém, após resistir ao ponto de descrer, ou seja, mesmo depois, então, se tem lá o período da graça preveniente e a regeneração, você opta por ser salvo ao invés de rejeitar, certo? Você começa ali a sua caminhada e você apostata na fé. Então ele vai falar o seguinte: alguém que é incapaz de acreditar, só capaz de resistir. Então, uma vez que você passou desse processo, então, que você resistiu novamente, né? Você aceitou a graça na sua vida, está caminhando na graça, e agora você apostata na fé, você a partir de então é incapaz de voltar à posição de crer. Então vai entrar, obviamente, aquele texto de Hebreus, né, que fala que aqueles que uma vez foram iluminados, né, provaram do dom celestial, né, das coisas do porvir e tudo mais, e esses caíram, é impossível renová-los para o arrependimento, por estariam novamente expondo Jesus à vergonha pública, ok? Né? Então, olha só, né, é nisso que está se baseando, tá certo? Então, antes da graça preveniente, ninguém quer saber de Deus. Entre a graça preveniente e a regeneração, o homem é colocado na condição, então, de crer ou deixar de crer. Após crer, ainda assim, existe a possibilidade da apostasia, certo? Uma vez que ele apostata da fé, é impossível renová-lo para o arrependimento. Então, essa é a compreensão total do arminianismo, né? Da forma como o arminianismo entende, então, essa questão, certo? O que mais que eu posso falar aqui? Há outras coisas aqui, mas é muita coisa para ser falado aqui, não vou tratar sobre isso, né? Então é isso. Basicamente, né, de forma bem resumida, para vocês entenderem, né, sobre livre-arbítrio. Então, como eu falei hoje, né, eu ia dar uma de arminiano, e realmente eu vim aqui para explicar a forma arminiana de crer, né? Não estou aqui para ficar refutando, falando a minha visão bíblica, né, falando o contrário disso, do contrário, para que vocês entendam perfeitamente a forma como Armínio entendia essa questão de livre-arbítrio, e então também para rejeitar, né, em definitivo, essa ideia de livre-arbítrio popular, como é mencionado por aí. Então, recapitulando, a neurociência nega o livre-arbítrio, o naturalismo nega o livre-arbítrio, ainda que tenha ateu aí que fica falando aí, tentando falar de livre-arbítrio, não tem como. O naturalismo nega a questão do livre-arbítrio. Teologicamente falando, nenhuma corrente teológica prega o livre-arbítrio, nem Armínio e nem Calvino. Quem prega o livre-arbítrio é então o pelagianismo, que é uma outra coisa que já foi considerado heresia tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Reformada, certo? Ambas rejeitam o pelagianismo, ok? Não tem nada a ver pelagianismo com a questão, né, reformada e muito menos católica, ou seja,
foi rejeitada pelo cristianismo, pelas duas grandes vertentes do cristianismo e mesmo pelo protestantismo, e todas as suas vertentes rejeitam o pelagianismo. Ok? E aí estão tratando a questão da visão, como realmente Armínio entendia e via essa questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, dentro da visão arminiana, acontece somente no momento em que você recebe a graça para crer, certo? Entre o estágio de crer e o estágio da regeneração ou do novo nascimento, você então experimenta ali essa posição, essa condição que Deus dá ao homem de crer ou rejeitar a salvação em Cristo Jesus. Uma vez que ele está em Cristo Jesus, ele caminha, ele precisa perseverar, porque existe a possibilidade então da apostasia. Uma vez que você apostata da fé, é impossível você voltar novamente a crer. Ok? Certo? Então, o calvinismo, obviamente, né, é o contrário disso. Acredita na depravação total, assim como o arminianismo. Acredita na eleição incondicional, ou seja, é Deus quem escolhe o homem, enquanto que o arminianismo não. É o homem que escolhe, né? É o homem tem que ter fé, né? Isso, no caso do calvinismo, é algo que vem de Deus. No arminianismo, não. É as condições que Deus dá ao homem e o homem, então, opta por crer ou deixar de crer. Existe a expiação limitada, no caso do calvinismo, né? Ou seja, Cristo morreu na cruz somente pelos eleitos, enquanto no arminianismo, obviamente, Cristo morreu por todos, certo? E que compete somente a questão da crença de cada um, da condição da graça preveniente que Deus dá, então, a todo ser humano. Portanto, todo ser humano receberá graça preveniente para crer, enquanto o calvinismo fala que não, somente os eleitos, porque muitas pessoas irão morrer sem receber essa graça preveniente, ok? Então, a expiação é limitada dentro do calvinismo, né? Cristo morreu somente pelos eleitos, enquanto que no arminianismo a graça é ilimitada. A expiação, desculpa, é ilimitada. Jesus morreu literalmente por todos, ainda que esses que ele morreu o rejeitarão. Muitos o rejeitarão, certo? A graça é irresistível. Eu vou só fazer uma sublinhada aqui nessa expiação limitada, porque eu quero voltar algumas coisas aqui nela aqui, ainda antes da gente terminar. A graça é irresistível no calvinismo, né? Ou seja, aqueles que Deus elegeu, não tem como a pessoa rejeitar, né? A pessoa não tem como rejeitar, ela vai ser seduzida pela graça e ela vai se entregar para Cristo, enquanto que na visão arminiana não, o homem nesse meio, né, como eu falei, como eu expliquei, entre a graça preveniente e a regeneração, o homem então pode resistir à graça, ok? Antes da graça preveniente, ele já está, nem condições ele tem para fazer tamanha escolha, ok? E quinto lugar, a questão da perseverança dos santos, né? O calvinismo entende que o eleito vai perseverar até o fim e ponto final, né? Não tem como ele perder a salvação, enquanto que no arminianismo não, né? Sempre há a questão da perseverança, né? Ele precisa perseverar, obviamente, e caso ele caia disso, né, ele não tem mais condições de voltar à condição, então, de salvo, certo? No calvinismo é impossível um eleito perder a salvação. Okay? Se ele se desviou, se ele supostamente apostatou, isso implica então que ele não era um eleito, estava ali só dando uma passeada no cristianismo e por aí foi. Então, eu queria falar em relação a essa questão da expiação ilimitada. Aí eu não queria, obviamente, fazer nenhum tipo de crítica em relação ao livre-arbítrio, né? Porque, como eu falei, eu vim aqui somente para explicar, mas eu queria deixar uma coisa para que a gente pensasse numa questão relacionada a essa questão da expiação ilimitada, né? Ou seja, que Cristo realmente morreu por todos, né? Se Cristo morreu por todos, a questão mais assim do arminianismo parte da premissa então de que Jesus morreu literalmente por todos, então para que você seja salvo, você precisa crer nessa realidade de que ele morreu por todos, certo? Porém, ele fala que essa graça preveniente é para todos, né?
O problema é que o evangelho precisa ser pregado para que a pessoa esteja na condição de crer. E uma vez que o evangelho não alcançou a todos ainda, e muitas pessoas, principalmente no tempo de Jesus, morreram sem conhecer o evangelho, tem toda uma questão ligada também à questão do sacrifício, né, que havia em Israel e que não havia nos outros povos. Fica difícil a gente abraçar essa questão dessa questão de que Jesus morreu realmente por todas as pessoas, né? Ou seja, que o seu sacrifício realmente foi por todos. Porque se Jesus morreu por todos, nesse caso, eu penso que o universalismo ele realmente tem uma base muito boa. Porque o universalismo ele parte de qual premissa? Ele parte que Jesus morreu por todos, literalmente. E se Jesus morreu por todos, então o pecado de todos foi pago, ok? Se Jesus pagou pelo pecado de todo mundo, realmente foi pago o pecado de todo mundo, certo? Deus vai dar, então, a possibilidade, mesmo lá no inferno, desse cara crer, então, e sair dessa condição e voltar. Isso segundo o universalismo, né? Então, só para deixar isso na mente de todos nós, que a gente precisa pensar realmente sobre essa possibilidade, né? Tirar essa visão romantizada do evangelho, que muita gente tem, né, e pensar realmente na implicação quando a gente trata essa questão de expiação ilimitada, né? Porque eu penso que se Jesus morreu por todo mundo, literalmente por todo mundo, e ele pagou o pecado de todo mundo, então todos os pecados estão salvos, estão pagos, ok? Então, aí, em relação ao inferno, fica realmente uma questão assim, muito convincente aquilo que os universalistas tratam. Mas isso é um assunto para uma outra hora, tratar a questão, por exemplo, do universalismo. Ok? Eu espero assim, que tenham explicado para vocês de uma maneira clara aquilo que o arminianismo prega. Então, cuidado quando você sai por aí falando que o arminianismo prega sobre livre-arbítrio nessas condições populares aí em que se é falado, quando na verdade não é isso que o arminianismo prega. Me mandaram duas perguntas aqui. Qual vertente, monergismo ou sinergismo, está correta, Pipe? Acho que foi a Karina que perguntou isso. Bom, querido, aí é uma questão de cada um olhar para aquilo que os pontos aí defendem, para crer ou não, para crer ou não naquilo que cada um ensina em relação a isso, ok? Então, eu sou monergista, então, obviamente, eu creio no monergismo, certo? Eu creio que somente compete a Deus, mas isso é uma questão minha, Como eu falei, não vim aqui para defender o monergismo, Depois vocês assistam lá a minha outra live que eu falo sobre predestinação, que é uma visão monergista, aí você pode assistir lá, tem aí nas lives passadas, você vai assistir lá a respeito sobre predestinação, onde eu defendo a questão da predestinação, mas daí você vai lá e assista, tá? Não nessa live, ok? Uma outra pergunta aqui, se eu tenho a capacidade de decidir se eu quero ou não a graça, não se torna um humanismo? Eu entendo assim que, como eu falei, não queria levantar nenhuma crítica, mas eu acho que a visão arminiana ela é uma espécie de salvação, de alguma forma, uma salvação por meio de uma obra, ou seja, por meio de uma atitude, porque nesse caso o crer não deixa de ser uma ação humana, não deixa de ser uma obra humana, um fruto meu, um fruto de uma escolha minha, certo? Essa, pelo menos, é uma visão minha. Enquanto que no monergismo, não, O fato de eu crer, se eu creio, é um dom de Deus. Se eu creio, é porque Deus me deu a possibilidade de crer, ok? Só porque Ele me deu essa condição que eu creio, Então, é assim que eu imagino, tá certo? Então, por isso que eu falo que não há nada em mim, Tudo que existe em mim é proveniente da graça, é proveniente do amor de Deus, É Ele manifestando na minha vida para que eu seja salvo. Eu sempre falo que se a salvação depende de mim, eu estou lascado. Até essa questão da perseverança. Se a perseverança depende de mim, eu estou ferrado. Entende? Deus tem misericórdia da minha vida. Se não é Ele me prover graça todos os dias para permanecer crendo, eu estou lascado. Então, o monergista, ele confia unicamente e
totalmente, absolutamente, que a sua salvação pertence a Deus, né? Um sinergista, não, né? Ele vai acreditar que, né, ele precisa estar ali, né, em conformidade, né, caminhando os dois juntos ali, e que é possível realmente ele perder essa salvação, né? Porque depende dele também, né? Então, depende dele, tá certo? Também, né? Não somente dele, mas também depende dele. Enquanto que o monergista não, depende totalmente, unicamente e exclusivamente de Deus, até mesmo a perseverança. Amém, queridos? Também creio nisso, Macarrão, né? Até mesmo para se arrepender, a gente precisa de que Deus nos dê a capacidade para isso, para nos arrependermos, né? Mas vocês veem que é bem interessante nessa questão do arminianismo, né? E a forma como realmente Armínio cria, né? E o que o arminianismo prega, o clássico prega, né? Que é muito diferente, né? Da forma que muitas vezes a gente mesmo fala de arminianismo como se fosse como Armínio cria e não é, né? Amém? Então, Armínio, por exemplo, acreditava na depravação total, né? Esse era um ponto, né? E Armínio não acreditava no livre-arbítrio, né? Somente a partir da graça preveniente. Amém, queridos? Deus os abençoe. Um beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus permitir. Vão em paz.